Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso. Este que é o nosso oitavo encontro, onde nós estamos refletindo sobre a necessidade de assumir as nossas faltas. A necessidade de nós realmente entendermos que nós não somos perfeitos. E é um reconhecimento, meus caros, que não deve nos limitar nem nos afastar de Deus. Pelo contrário, tem que ser um sentimento que me leve a encontrar Deus. É ali que eu vou é ali que eu encontro a certeza e a busca de uma vida melhor. Eu não fujo como Adão e Eva fugiram no princípio, mas eu me aproximo. E nesse nosso oitavo encontro, que você pode acompanhar aqui pelo YouTube, então já peço que nos siga, que curta, que ative aí as notificações, que ajuda bastante a gente. Tem vídeo novo todo dia aqui, mais diferentes temas, né? E, ou você pode também nos acompanhar pelo Spotify, que também está tudo lá. Essa é a terceira temporada que tem no Spotify, mas tivemos uma segunda incrível, uma primeira tão boa quanto. Então, vai lá no Spotify também, siga-nos no nosso podcast, antes Sala da Aula, e nos acompanhe por todo o tempo. E nesse oitavo encontro, a gente vai refletir um pouquinho, de maneira sempre muito humilde, né? Se colocando de maneira muito humilde diante do mistério da fé, a gente vai refletir um pouco sobre, olha, os nossos erros, os nossos pecados devem nos fazer ser fervorosos na fé. E como isso começa? Isso vai começar quando nós realmente reconhecermos que somos pecadores. E esse reconhecimento de que somos pecadores passa por um caminho de humildade. Porque quando eu reconheço, né, quando eu vou em busca do sacramento da penitência, quando eu, e aí falando isso, tem um vídeo ótimo sobre a penitência também neste canal, procure aí numa outra série que nós temos, chamada Síntese da Fé Católica, que são 36 episódios, 36 aulas bem introdutórias sobre 36 temas importantes da fé católica, e tem um tema lá só sobre a penitência. Então procure aí que vale a pena assistir também. Mas quando a gente fala da penitência, quando a gente fala sobre esse processo de reconhecimento de que eu não sou perfeito, de que eu tenho erro, a humildade ali é o grande caminho. Porque quando eu reconheço que eu sou pecador, eu assumo que eu tenho uma culpa. Eu assumo que eu não sou tão bambambam assim. Eu assumo que eu não sou tão perfeito assim. Eu assumo que eu tenho muito a melhorar. Olha quanta coisa. E quando eu assumo essa culpa, eu levo a um outro sentimento, que é o sentimento da contrição. Então eu confesso as minhas culpas. Após o sentimento de confessar, ou seja, eu errei, eu fiz isso, né? Eu coloquei lá no papel tudo que eu fiz. Eu levo, eu levo, eu me levo, eu me levo a um sentimento de contrição. E a contrição aqui é o arrependimento. Porque não adianta nada eu dizer que errei e não me arrepender daquele erro. Não adianta nada. Eu vou dar um exemplo bem material aqui. Eu quebrar algo aqui de casa, sei lá, um vaso importante, que não poderia ser quebrado, que tem um significado, sei lá, e eu não me arrepender daquilo. Eu falo, nossa, sabe, esse sentimento de, de tristeza, isso é arrependimento. Arrependimento é entristecer-se também. Então eu confessei, eu errei, não fui certo, e eu fico triste pelo que eu fiz. Aquilo me impacta, né? Tem, aquilo tem eco dentro da minha consciência. Porque do contrário, eu sei que eu errei e vou continuar errando. Talvez um dos grandes sentimentos ou um dos grandes momentos
que nós estamos vivendo na sociedade é justamente de nós não termos a contrição, de nós não nos arrependermos, porque arrepender-se é reconhecer que existe um certo e errado. E é um reconhecer certo e errado que vai me levar a não querer cometer mais um erro. Não, vou falar de novo. Que confissão é essa que eu sei que eu errei, que eu vou errar de novo? No sentido, vejam, que são coisas diferentes. No sentido de, ó, errei. Vou lutar para não errar mais. Vou buscar não errar mais. Isso é válido. Agora, eu errei, e vou continuar errando. Não adianta comigo, eu sou assim mesmo. Ó, eu errei nisso, mas ó, daqui a pouco eu erro de novo. Não tem contrição. Então a contrição aqui é uma condição pós-confissão. E quando eu tenho a confissão, tenho a contrição, a resolução disso, a conclusão disso é a satisfação. Então eu me alegro. Uma boa confissão, um bom arrependimento dos pecados tem que me levar à satisfação. Tem que me levar à alegria de que, olha, realmente eu fui perdoado. Realmente agora eu vou lutar para não errar mais. É basicamente fazer dos nossos defeitos escada para a nossa perfeição, para buscar a nossa perfeição. É como se nós realmente olhássemos, usando aqui uma simbologia, tá? Olhássemos para uma rosa, víssemos ali seus espinhos, mas assim, olha, ela não para aqui. Ela não termina nesse espinho. Ela tem uma beleza, ela tem uma perfume, ela tem um perfume. E olhar para essa rosa, vendo essa beleza, vendo esse perfume, é justamente aquilo que eu tenho que buscar. Quando eu, então, reconheço os meus pecados. Reconheço que eu tenho espinhos. Reconheço que eu tenho dificuldades. Reconheço que eu tenho mazelas. Mas esse reconhecimento me leva à beleza. Esse reconhecimento me leva ao perfume do perdão. Se formos verdadeiramente humildes, automaticamente reconheceremos que os nossos pecados desagradam muitíssimo a Deus, mas também nos levam para Ele. É assim que a nossa confissão vai se tornar consoladora. É assim que a nossa confissão vai se tornar suave, porque é por amor. É por amor, não é por medo. E o amor tem que ser suave no sentido de delicadeza. E isso acontece realmente pelo sentimento de humildade, de ser pequeno, de não ter amado o suficiente, de não ter sido bom o suficiente. É como um doente que vai diante do médico e diante do médico ele conta todos os seus problemas. E o médico vai e dá o remédio certo, dá a dose correta para que a gente possa ser curado. É isso a confissão. Por isso é tão importante fazer esse exame de consciência. Por isso é tão importante chegar preparado para a confissão. Por isso é tão importante você realmente diagnosticar os seus erros, os seus defeitos, as suas dificuldades humanas. Para que o médico, chamado aqui de sacerdote no caso, possa dar o melhor remédio para aquele mal que você está dizendo que possui. Quando você chega ao médico e fala assim para o médico, olha médico, está doendo o meu corpo. O médico vai perguntar o quê? Onde está doendo? Aí você fala, está doendo aqui. Tá, no ombro, mas é uma dor interna, externa, é uma dor profunda, é uma dor superficial, né? Leve, forte, moderada. Quando você levanta, quando você abraça, quando abaixa, quando você articula, quando você força, quando
Veja quantas perguntas o médico começa a fazer. Por quê? Porque ele precisa ser preciso no diagnóstico. Eu também, como cristão, eu também, como católico, tenho que ser preciso no meu diagnóstico, naquilo que eu erro, naquilo que eu peco, é no orgulho. Tá aqui, ó. Então, ó, eu errei no orgulho, eu fui fofoqueiro, eu fui mentiroso, eu desejei a mulher do próximo, eu desonrei pai e mãe. Tudo aqui, ó. Tá aqui, ó. Todas as minhas dores. Porque se eu escondo alguma dor, eu não estou realmente fazendo o processo de confissão e logo a contrição não vai ser bem feita, porque eu não estou me arrependendo de tudo. Eu estou me arrependendo de partes, certo? E aí não dá certo. Que não vai me levar automaticamente a uma satisfação real, porque a minha consciência irá me acusar que eu não fiz uma boa confissão, que eu escondi coisas, que eu não fui verdadeiro. E aí o remédio não vai curar da maneira que deveria curar, porque eu auto me saboto, eu auto me condeno. A minha consciência me condena. Tem uma frase de São Gregório que ela diz assim, ó, eu até anotei aqui. Muitas vezes é preciso mais coragem para confessar um pecado do que para ter evitado. Por quê? Porque reconhecer o pecado caminha com a humildade. Reconhecer o pecado significa que eu não sei, né? Eu errei. Eu não sei ser bom o suficiente. Eu não sei amar o suficiente. É aí a chave. E um dos grandes problemas que a gente encontra nos dias atuais é justamente esse sentimento de humildade. E humildade aqui não é andar mal arrumado, humildade aqui não é ser pobrinho, humildade aqui é outra coisa. Tem muito pobre orgulhoso por aí e muito rico humilde, andando de BMW aí, extremamente humilde. Porque a humildade, meu filho, é relação consigo e para com o outro. Humildade é saber que você não é bom o suficiente. Humildade é você reconhecer que você precisa dos demais. E é essa humildade que me leva para o céu. Na era em que estamos inseridos, que é maravilhosa, incrível, se bem, se bem vivida, claro, a era que nós estamos vivendo é uma era onde este conceito de humildade perdeu significado, perdeu relevância e, de certa forma, nós tentamos fugir dela. Porque uma pessoa realmente humilde, concorda comigo? Uma pessoa realmente humilde, veja, é uma pessoa que é limitada. Uma era que fala que nós somos todos, que nós somos não sei o quê, que não existe certo, que não existe errado, que tudo é uma questão de opinião, que depende, tudo depende, né? Tem que tomar mil formas diferentes para você dar uma notícia, falar uma coisa, dar uma, uma inferência a alguém. É porque falta humildade. Humildade de ó, escutar, humildade de julgar, humildade de acolher, humildade também de afastar o que não presta, o que não é bom. Santo Agostinho também dizia algo parecido, né? Santo Agostinho dizia que é o seguinte, olha, Deus acusa as nossas faltas, mas Deus só acusa as faltas se nós igualmente a acusarmos. Aí nós nos unimos a Ele. Ah, Deus não fica aí apontando o dedinho na cara, dizendo, ah, você está errado nisso, nisso, nisso. Não. A igreja também não. Tá? Se você acha que a igreja é um lugar onde fica falando você errou nisso, você não vai. Você está muito errado, filhote. A igreja é um lugar que cria consciência. A igreja é um lugar que fala, olha, existe isso, ponto. Existe isso.
Só que você tem que tomar a consciência disso. Não é uma imposição, não é imposto, é colocado. E aí eu, na minha consciência, tomo aquilo que é colocado e reconheço. Eu não estou bom o suficiente nisso. Eu erro naquilo. E quando eu faço esse processo, quando eu me acuso, eu errei, eu me acuso perante Deus também. Pelo contrário, Deus não vai acusar. Deus vai julgar. Isso é verdade. Nunca se esqueça disso. Deus é misericórdia, Deus ama, Deus está ao lado do pecador, mas Deus não está no pecado e Deus não está na injustiça. Deus não pode negar aquilo que ele é. Deus é justiça, Deus é amor. E o amor sobressai a verdade. Então Deus não vai mentir. Deus vai ser verdadeiro. E a verdade só existe perante a justiça. Então, tomemos muito cuidado com a imagem que nós fazemos de Deus, pensando que assim, olha, Deus é amor, Deus é misericórdia, pô, concordo plenamente, contanto que eu tenha contrição, contanto que eu tenha arrependimento, contanto que eu tenha busca de uma vida santa, contanto que eu luto contra o pecado. Porque se eu me entrego ao pecado, como que eu vou esperar que Deus me coloque para próximo dele, se eu não busco estar próximo dele? Deus é muito liberal. Deus ama a liberdade. Né? E essa é uma verdade colocada. Deus ama a liberdade. Deus ama a liberdade. Vem. Não, não quero. Tudo bem. Deus continuará chamando, né? Deus continuará cutucando você para ir para próximo dele. Mas assim, você que decide, você que escolhe. Existe um- uma passagem bíblica, eu acho que está lá em Macabeus. Acho que é Macabeus que está. Onde existe uma simbologia ali na leitura de Macabeus, que diz o seguinte, diz que da água virou-se fogo. A água virou fogo. E só Deus pode fazer a água virar fogo. Por quê? E aí eu quero fazer uma analogia com a confissão dos pecados. A confissão dos pecados é essa água que limpa, é essa água que purifica. Assim como o batismo, né? Que tem o símbolo da água. É a água que faz você tomar banho na água, para se limpar das sujeiras. Então, a confissão, o batismo tem esse significado. O batismo é materializado, né? É jogado água na cabeça. Mas depois da confissão, a confissão continua sendo o derramamento da água do seu batismo. Só que se no primeiro momento seus pais te colocaram debaixo da fonte da água viva que é Cristo para te limpar dos pecados, agora você inclina-se diante do sacerdote para receber a água da confissão. E essa água que vai limpar, que vai purificar, que vai tirar as suas marcas terrenas e humanas do pecado, é a mesma água que vai transformar-se em fogo para aquecer seu coração, para te acalentar, para te inflar, né? Como um balão, né? Que você acende lá o fogo e o balão enche e, e voa. Assim também é a confissão. É a água que limpa, o fogo que esquenta. A água que transforma e o fogo que infla, né? Infla. É esse o significado que a gente pode buscar quando a gente vê essa simbologia da água virando fogo que a confissão pode trazer para a gente. E para isso, eu preciso, então,
reconhecer que sou humilde, que sou errado. Para quê? Para que eu possa me tornar mais fervoroso, de fervor, de quentura na santidade. Dizem, né, que lá na Etiópia tem uma pedra preciosa lá, um tipo de pedra preciosa, bom, sei lá, pode ser rubi talvez, que ela, quando ela é extraída, ela é avermelhada, assim, mas assim, é um vermelho meio opaco, assim, uma cor de fogo, só que meio desmaiada, assim, meio pobrinha, sabe? Não é a cor de fogo vivo, o fogo. E aí o pessoal lá na Etiópia pega essa pedra preciosa, esse rubi, e mergulha no vinagre. E quando eles tiram essa pedra preciosa do vinagre, lembra-se, o vinagre é amargo, né? O vinagre não é doce. Desculpa. Quando retira-se então esse rubi do vinagre, ele está com um brilho que cega aos olhos. A confissão está aí também. Você tem uma cor linda dentro de você. Você nasceu para brilhar, você nasceu para ser santo, você nasceu para ser perfeito, você nasceu para ser gigante. Só que para isso acontecer, eu preciso mergulhar no vinagre. Né? E o que é mergulhar no vinagre aqui pra gente? Reconhecer que eu tenho amarguras, que eu não tenho a docilidade perfeita. E esse mergulhar é um processo de descida, ninguém mergulha para cima, mergulha para baixo. E esse mergulhar para baixo, quanto mais para baixo for, quanto mais profundo for, com mais energia, com mais ímpeto você vai querer subir. Faça a experiência. Mergulhe e vai descendo, vai descendo, vai descendo. Chega uma hora que você começa o que? A faltar ar. E é esse processo de subida, de voltar à superfície, né, voltar à vida, voltar ao oxigênio, ele é rápido, ele é incessante, ele é fervoroso. Por quê? Porque você precisa chegar na existência, no ar. A confissão, na minha leitura, passa por isso. Quanto mais profundo eu desço, quanto mais eu reconheço, quanto mais eu busco as minhas amarguras e as minhas dificuldades, esse processo de volta, meu Deus do céu, como eu fui longe, como eu fui baixo, como eu fui profundo, como eu fiquei sem ar, como eu fiquei sem vida. E agora eu preciso encontrar vida, agora eu preciso encontrar o ar, agora eu preciso ser melhor. É aí, nesse reconhecimento, nesse fervor. Que Deus possa nos dar essa graça diária de reconhecer, arrepender e se satisfazer com isso, né? Ter alegria nisso. Eu fui perdoado. Deus me ama. Deus me ama. A confissão é realmente estar diante da cruz do crucificado. É ajoelhar-se e ver ali todo o sofrimento de alguém por nós e se sentir pequeno. Que Deus possa nos dar essa graça. Né? Que Deus possa conceder essa humildade de vida para reconhecer os nossos pecados, sendo humilde, podermos ser ainda maiores, mais fervorosos na fé, no amor, na simplicidade, na vida cotidiana, no trato com os outros. Que Deus nos abençoe, que a gente possa aí ter essa semana em busca disso, fazendo exame de consciência, deitando a cabeça no travesseiro e tentando por minutos o que eu errei, o que eu posso ser melhor, o que eu posso fazer de melhor para o outro, para mim, e assim tornando a minha vida mais semelhante, mais próximo àquilo que Deus quer. Mas Deus quer com a sua liberdade. Um abraço, muito obrigado.